Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Estou aqui com vocês no canal YouTube da Fraternidade Jesus Salvador para continuarmos essa série de vídeos sobre as leituras que nós escutamos nas nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a clicar, a dar o seu joinha aí no nosso vídeo e a compartilhá-lo com seus amigos, familiares, para que outras pessoas tenham acesso à Palavra de Deus e recebam, através da Palavra de Deus, as graças de que precisam, sobretudo a graça de um encontro com o próprio Deus através da Palavra. No próximo domingo, nós vamos celebrar o segundo domingo do tempo comum, dia 14 de janeiro. Nós vamos escutar, neste próximo domingo, o relato do chamado dos primeiros discípulos, um relato que é tirado lá do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. São João Evangelista nos diz, no relato do chamado dos primeiros discípulos, que os primeiros a seguirem Jesus foram André e um outro que ele não diz o nome, que provavelmente era o próprio João Evangelista, que não diz o seu nome por uma questão de humildade, etc. Então, São João Evangelista nos diz que antes de seguirem a Jesus, ele e André, irmão de Pedro, eram discípulos de João Batista. E é João Batista que apresenta Jesus para eles dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Que coisa estranha, hein? São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, e eles seguem Jesus. Por quê? Simplesmente porque eles conheciam as Sagradas Escrituras, conheciam o profeta Isaías, o canto do servo sofredor, no qual é dito que o Messias, o servo sofredor, caminhava como um cordeiro ao matadouro. Então, em outras palavras, São João Batista estava dizendo: ele é o Messias, e eles não hesitam, eles seguem Jesus. E quando Jesus percebe que eles estavam seguindo, Jesus faz uma pergunta para eles muito importante. É uma pergunta que ele está fazendo para mim e para você neste dia. O que estáis procurando? Quando nós vamos a Jesus, o que nós procuramos? Podemos ir até Jesus buscando simplesmente graças para a nossa vida. Ele está pronto a nos dar graças? Claro que sim. Podemos ir até Jesus para experimentá-lo, ver se realmente ele é tudo aquilo que as pessoas dizem. Ou podemos ir até Jesus para nos encontrarmos com ele. Fato é que quando Jesus faz essa pergunta a André e João, eles não respondem, eles se desviam um pouco e fazem uma outra pergunta: onde moras? E Jesus faz um convite para eles, é um convite que Jesus faz para mim e para você neste dia. Vinde e vede. Que convite importante no Evangelho segundo São João. O verbo ver no Evangelho de São João, no grego nós dizemos eido, não significa só ver, significa também saber e conhecer. Ou seja, o convite que Jesus faz para André e João não era só vê-lo com os olhos da carne, era conhecê-lo, era vê-lo com o coração, o que acontece lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 9. Pegue sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho segundo São João, lá você vai ler o relato do cego de nascença. Que maravilha, né? Da cura do cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença. E São João, é claro, no seu Evangelho, ele nos diz que a grande obra que Deus realizou na vida desse cego não foi a graça que ele deu de ver as coisas deste mundo, foi a graça de reconhecê-lo, de ter o encontro com ele, porque no final do capítulo 9, aquele cego de nascença, que não era mais cego, ele professa sua fé em Jesus, dizendo: meu Senhor. Então, André e João, eles aceitam o convite de Jesus a vê-lo com os olhos do coração e vão até Jesus ficar com ele. Foram naquele dia e permaneceram com ele. São Marcos, no seu Evangelho, lá no capítulo 3, versículo 14, ele disse que quando Jesus chamou os primeiros discípulos, ele os chamou, em primeiro lugar, para estar com ele, para enviá-los em seguida a pregar. O primeiro convite de Jesus para mim e para você, querido irmão, minha irmã, não é fazer coisas para ele, é estar com ele, é permanecer nele. Esse verbo permanecer, no Evangelho de São João, um verbo muito importante, é o verbo meno, que é mais do que estar. O verbo permanecer no Evangelho de São João é ser íntimo dele
Este verbo está lá no discurso de Jesus sobre o pão da vida, no capítulo 6, versículo 56, quando Jesus diz: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, ou seja, é íntimo de mim. Depois, lá na parábola da videira e os ramos, Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. É o nosso primeiro chamado, é estar com Jesus e permanecer nele, ser íntimo dele. Sabe, às vezes nós estamos na igreja, trabalhamos para Jesus, mas não conhecemos Jesus profundamente. A consequência disso vai ser o quê? Vai ser uma pastoral, não vou dizer que vai ser catastrófica, mas nós não vamos agir da maneira que precisamos agir para que as outras pessoas conheçam Jesus, conheçam o amor de Deus através daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Em primeiro lugar, nós precisamos ir até Jesus e permanecer com Ele. Na primeira leitura que nós vamos escutar neste próximo domingo, nós vamos escutar o relato do chamado de Samuel, tirado de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 13 a 10. Então, o autor, no primeiro livro de Samuel, nos diz que Samuel estava no templo, ele crescia no templo, mas não conhecia o Senhor. Por quê? Porque não o escutava. Se você for ler o relato do chamado de Samuel, você vai ver que o Senhor o chamou 3 vezes e ele não conseguia reconhecer a voz do Senhor. Ia até o sacerdote ali dizendo: tu me chamaste, estou aqui. Então, na terceira vez, o sacerdote ali disse para Samuel: o Senhor que te chama, quando ele te chamar, diga-lhe: eis-me aqui. E foi o que Samuel fez. A consequência dessa resposta de Samuel, nós sabemos. Samuel se tornou um grande profeta. O profeta que ungiu os primeiros reis de Israel, inclusive o grande rei Davi, o grande profeta Davi, porque ele teve a coragem de ir até o Senhor, de escutá-lo na sua intimidade. O Senhor chama Samuel 2 vezes, não sei se vocês perceberam, né? Este chamar 2 vezes nas Sagradas Escrituras, queridos irmãos e irmãs, é muito importante. Quando Deus chama uma pessoa nas Sagradas Escrituras 2 vezes, Ele está chamando essa pessoa a algo mais, a uma missão especial, a experimentá-la de uma maneira mais profunda. Isso está lá também em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, quando Deus chama Moisés da sarça ardente, Deus o chama dizendo: Moisés, Moisés. Quando o Senhor exorta Marta, que era uma mulher, como nós sabemos, muito agitada, o Senhor chamava Marta a dar mais tempo para ele, a entrar na sua intimidade como sua irmã Maria. Ele diz: Marta, Marta. E quando o Senhor chama o grande apóstolo São Paulo a ser seu apóstolo, o Senhor o chama Saulo, Saulo, porque ele queria fazer uma obra maravilhosa na vida de São Paulo. Então, Deus está nos chamando hoje, como chamou Samuel, como chamou Moisés, como chamou Marta, como chamou Saulo, como chamou os 2 primeiros discípulos, a sermos íntimos dele, a entrarmos na sua intimidade, a nos decidirmos novamente pela vida de oração. Talvez você é uma pessoa que até conheceu o Senhor, mas nesse momento não é íntimo do Senhor, e por isso que talvez a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida na igreja não está indo tão bem, porque você precisa voltar à intimidade com o Senhor, precisa conhecer o Senhor verdadeiramente para que o Senhor possa agir na sua vida. A consequência da intimidade com o Senhor é o quê? Nós crescemos. É o que diz o texto da primeira leitura que nós vamos escutar neste domingo. Depois que Samuel escutou a voz do Senhor, entrou na sua intimidade, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Em primeiro lugar, estar com o Senhor, entrar na sua intimidade. Depois vem o anúncio. Voltando um pouco ao Evangelho, André, irmão de Pedro, só anunciou Jesus a Pedro, dizendo: encontramos aquele que é o Messias, depois que ele se encontrou com Jesus, depois que ele conheceu Jesus profundamente com os olhos do seu coração. Depois ele se tornou um anunciador. E Samuel só se tornou o profeta que foi depois de permanecer com o Senhor. Por isso o convite do Senhor para você é isso. Volte para a oração, volte para a intimidade do Senhor. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida, como fez na vida dos apóstolos, como fez na vida de Moisés, na vida de Marta, na vida de Saulo.
na vida de Samuel. Nós precisamos voltar para a oração. Então deixa a minha bênção, desejando que você possa realmente escutar o chamado do Senhor, que te chama a entrar na sua intimidade, a